Oi, eu sou a Ingli, vocês podem me chamar de Ing. Meu nome na verdade é Ingrid, mas esse é meu nome artístico, Ingli. Eu sou nascida e residente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tenho 25 anos de idade e sou uma das convidadas da Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Sou artista, multiartista, trabalho com diversas linguagens, uma das principais é nascer nos quadrinhos. Eu trabalho com quadrinhos desde 2018, mas desde 2016 eu venho participando de várias feiras gráficas, assim. Tipo, eu participei da Desgráfica, participei da Feira Craft, participei FIC, e a Bienal de Agibicon de 2018 eu também participei, da Comic Con de 2019, enfim, várias feirinhas. Eu sou filha de pai norte-coreano e mãe brasileira, então eu sou uma pessoa coreano-brasileira. Eu sou surda oralizada, que significa surda oralizada, quer dizer que eu falo oralmente português e eu não faço uso de linguagem de sinais, Libras, eu não sou alfabetizada em Libras. E eu sou pós-lingual. O que quer dizer pós-lingual? Pós-lingual é uma pessoa que aprendeu português antes da perda. Então minha perda ela se deu de forma progressiva, minha perda auditiva. E desde meus 15 anos de idade eu faço uso de aparelho auditivo, mas desde criança eu tinha uma perda leve. Tem vários graus de perdas auditivas, tem grau leve. Minha cadeira faz alguns barulhos. Infelizmente, vocês vão ter que ficar ouvindo isso durante, mas enfim. Tem a perda leve, tem a perda moderada, severa e profunda. A minha, quando eu era criança, era leve. Me falavam que eu não precisava me preocupar com isso. Só que aí depois passou para ser moderada e severa. E eu estou nesse grau agora. E profunda é quem não consegue escutar nada. E aí de severa para profunda as pessoas usam implante coclear. Não é meu caso, eu uso aparelho auditivo. Esse aqui. Eu não estou usando ele agora no momento, eu não uso muito em casa. Eles são bem pequenininhos. Você coloca assim no ouvido. Pera aí. Nem dá pra ver direito. Aqui. Eu faço uso de aparelhos auditivos, mas eu não estou usando em casa. Ou seja, quer dizer que mesmo sem aparelho auditivo eu escuto. Mas não quer dizer que eu escuto perfeitamente, eu escuto, mas eu não entendo bem as palavras. A minha perda auditiva pode dizer que se passa, tipo, tem um gráfico, geralmente quando eles fazem audiometria tem um gráfico, e aí minha perda auditiva, ela passa por diversas frequências, então, tipo, a frequência que ela passa, assim, da perda é o que chamam de banana dos fonemas. Ou seja, eu escuto, mas eu não entendo bem as palavras, porque o fonema é quando você consegue... como diz assim, você conseguir discernir o que está sendo falado. Às vezes eu escuto alguma coisa e sai algo nada a ver, assim, tipo, a pessoa fala alguma coisa, eu entendo, elefante rosa, não tem nada a ver, a pessoa obviamente não falou de elefante rosa, mas às vezes eu escuto umas coisas muito absurdas e justamente por causa disso, gera essa confusão, ou seja, eu tenho muita dificuldade com telefone é um horror, eu faço muito uso de leitura labial, eu leio lábios, assim, inconscientemente eu leio lábios, então, tipo, se a pessoa estiver falando desse jeito, ou virada de lado, de costas, não entendo. Inclusive, conversas em carro, de Uber, essas coisas assim, é muito ruim, porque eu realmente não entendo nada. Então,
é isso. Isso é considerado já, o meu grau de perda auditiva já é considerado como uma deficiência, tudo mais. Eu tenho alguns benefícios por causa disso. Eu considero não mais que obrigação do governo, né? Tipo, acessibilidade e tudo mais. Eu tenho um irmãozinho que ele é autista e tudo mais também. Meu pai é cego de um olho, então podemos dizer que a nossa família é repleta de pessoas com deficiência. Isso não é um problema, isso não é uma tragédia, isso só faz parte da minha vida mesmo. Mas, enfim, vamos lá. Me mandaram algumas perguntas, eu até anotei nos papeizinhos aqui, sobre como eu conduziria essa conversa. E aí, vamos lá. Vou começar pela primeira pergunta. Você falou em uma entrevista que não escuta o zum-zum de mosquitos. Uma vantagem. Realmente, eu não escuto o zum-zum de mosquitos, dentre outras coisas. Por exemplo, chuva é horrível, porque quando tá tipo chuviscando ou chuva média, eu custo a entender se está chovendo ou não. Então, só quando tá, tipo, tendo uma tempestade que eu consigo escutar, óbvio. Mas, tipo, tem vezes que eu tenho que olhar pro poste, assim, pra alguma luz, pra ver se tá com reflexos da água, assim, pra conseguir ver se está chovendo ou não. Porque só pelo som, às vezes, quando eu tô do lado de dentro, sai pra fora, eu me assusto quando tá chovendo. Porque quando eu estou dentro, eu não percebo que começou a chover. E aí tem essas questões, assim, tipo, mosquitos, eu realmente não escuto mosquitos. Não consigo escutar algumas coisas específicas, assim. Enfim. Num mundo tão ruidoso, você acha que o fato de ter deficiência auditiva te ajuda na concentração e criação? Boa pergunta. Assim, quando eu faço prova, essas coisas, tipo, eu tiro o aparelho auditivo. É o que deve realmente ajudar, assim, porque com o aparelho eu escuto alguns ruídos, assim, os ruídos externos, e isso ajuda mesmo. Mas, assim, como uma pessoa que tem deficiência auditiva desde os 15 anos, e, tipo, eu não sei, assim, sempre foi uma relação, assim, não foi uma perda brusca, não foi do nada que eu perdi, foi de jeito progressivo. Então, eu não sei afirmar se realmente ajuda comparado com pessoas ouvintes que têm audição 100%, assim, mas talvez sim, talvez realmente ajude em questão de me concentrar e tudo mais. Às vezes eu realmente consigo ficar bem concentrada com as coisas que eu faço. E eu tenho um sono bem pesado, eu durmo pra cacete, então, tipo, eu acho que influi nisso, assim, eu não acordo por qualquer coisa e tudo mais. Então, tipo, às vezes tem alguém me chamando, eu tô fazendo alguma coisa, eu não escuto, enfim, várias coisas. Vamos aqui para a segunda pergunta. Existe este momento tirar o aparelho e desconectar do mundo? Bom, no momento eu estou sem aparelho auditivo. Não quer dizer que eu estou desconectada do mundo. Então não é como se fosse tipo... Aparelho auditivo é uma coisa complexa, assim. Tipo... Não quer dizer que você usar um aparelho auditivo, ele vai ser tipo colocar um óculos. Inclusive eu tô precisando de óculos, porque minha quarentena acabou com minha visão. Mas usar um aparelho auditivo não quer dizer que você vai corrigir totalmente. Você coloca e você já escuta igual um ouvinte, assim. Ouvinte é como a gente chama as pessoas que têm a audição 100%, sem perda auditiva. E aí, enfim, não quer dizer, assim, que eu coloco e vou escutar como um ouvinte. Eu continuo não ouvindo mosquitos com aparelho auditivo. Tem frequências que eu realmente não consigo alcançar, e geralmente, no meu caso, elas são as mais agudas, mas pode variar muito de pessoa para pessoa. Então, tipo assim, não sei, eu em casa eu fico sem aparelho auditivo porque eu já tô acostumada com as vozes das pessoas aqui em casa. Eles já têm mais paciência comigo se eu não entender e tudo mais. E porque, convenhamos, bateria é muito caro. Eu compro uma cartela e vem 3 pares de bateria. Você tem que colocar a bateria aqui dentro. Deixa eu pegar uma bateria aqui. Aqui. É uma bateria desse tamanhozinho. Aí uma cartela vem um par, quer dizer, 3 pares. E cada cartela custa em média uns 15 reais. E como eu tô de quarentena, não tô saindo de casa e tal, eu nem tô usando muito aparelho auditivo. Assim, não quer dizer que é exatamente recomendável,
porque fonoaudiólogos às vezes falam que é bom você estar com aparelho auditivo para você exercer sua audição e tudo mais, mas eu acabo fazendo isso para economizar e tal. Aí, como também o pessoal daqui de casa está acostumado a conversar comigo, então, tipo, rola. Mas fora de casa, ainda mais nessa pandemia que tá todo mundo usando máscara, mesmo com aparelho auditivo, eu fico com muita dificuldade de entender o que as pessoas estão falando. Então, é realmente muito difícil. Eu tô, inclusive, tipo, odiando ter que sair de casa sozinha. Eu sempre acabo tendo que arrastar alguém comigo, que é péssimo, né? Porque as chances de contágio duplicam, né? Depois que a gente tem todos os cuidados e tudo mais, ainda é um risco. Mas é bem foda, porque eu não consigo entender o que a pessoa fala. Porque ela tampa, a máscara tampa. Tem até umas máscaras acessíveis, assim, que, tipo, tem uma coisa transparente aqui e tal na boca, mas ninguém usa essa máscara. Eu nunca vi alguém usando essa máscara aqui no Brasil. Então, tipo... Enfim, voltando sobre se desconectar, não diria, assim, tipo... Quando eu saio de casa, eu obrigatoriamente tenho que sair de aparelho auditivo. Só que aí, tipo, quando eu tô só andando pela rua e tal, assim, às vezes eu nem uso aparelho auditivo. Quando eu tenho que interagir com alguém diretamente e tudo mais, eu não uso. Então, mais por economia, não pra me desconectar exatamente, assim. Porque o aparelho vai me ajudar, vai auxiliar mais no entendimento da fala do que os sons em si. Então, acho que é mais isso mesmo. Terceira pergunta. Como foi sua aproximação com a música? Teve influência dos seus pais e avós? Então, quando eu era criança, eu gostava muito de Eliana, essas músicas infantis, por causa de Pokémon. Gostava da trilha sonora de Pokémon, aquelas músicas dubladas ridículas, horríveis. Mas eu tive bastante influência da minha mãe, principalmente. Minha mãe era bem nova, assim, ela tem uns 46 anos agora. Então, tipo, a nossa diferença de idade é praticamente 10 anos. Eu tenho 25, então 11 anos de diferença. E ela cresceu como adolescente, assim, nos anos 80. Então, muitas das músicas que ela gosta são dos anos 80 e tal, ou algumas atuais, assim, dos anos 2000. Tipo, na época, quando eu era criança, ela escutava muito Gorillaz, e eu gosto muito de Gorillaz até hoje. Daft Punk também e tal. E também ela gostava, ela era muito fã de A.H.A. Tem quase todos os vinis de A.H.A., discografia completa, enfim, a gente já foi em show juntas. Então, sim, eu tive bastante influência no decorrer do meu crescimento, assim, muitas músicas que eu procurava acabavam indo de encontro a isso, mas nem todas também. Agora, do meu pai, ele, quando eu era criança, dançava lambada, tal, e escutando umas músicas muito, tipo, harpa. Ele fica correndo na esteira ao som de harpa. Enfim, muito aleatório. E meu avô gosta muito de MPB, minha avó gostava de... nem lembro direito os tipos de música que minha avó gostava. Porque eu convivi mais com meus pais mesmo. Meus avós eu mais visitava eles e tal. Mas eu tive... Só posso dizer de quem que eu tive mais influência foi minha mãe. Embora hoje em dia eu confesso que às vezes eu escuto Lambada em Segredo, embora eu odiasse na época, mas eu escuto, assim, tipo, algumas músicas que lembram meu pai por nostalgia. Tá, outro dia eu tava ouvindo aquela música da trilha sonora de Kill Bill, que é Kill Bill 2, Malaguena, Salerosa, uma coisa. Meu pai, quando a gente viu Kill Bill junto, ficava ouvindo toda hora, voltando pro encerramento, e a gente de saco cheio de tanto ouvir toda hora, mesma música. Ele ficava ouvindo e querendo, tipo, reproduzir isso no violão. Meu pai gosta muito de violão. Então, tipo, enfim. Eu tive muita influência da minha mãe, nesse sentido, assim. Mas aí, tipo, quando eu fui crescendo, eu era criança, estava músicas mais infantis, aí depois fui entrando em contato com pop dos anos 2000, Britney Spears, Madonna, essas músicas dos anos 2000 eu gostava, assim. E aí, quando eu virei adolescente, meu gosto por animes e mangás foi se intensificando, e aí eu virei otaku, e eu gostava muito de J-pop, aqueles J-pop old school, assim, aqueles J-pop dos anos 90, 2000, meio, tipo, músicas de anime.
Quando eu era adolescente, eu gostava de... Deixa eu ver... eu gostava mais de pop em geral, assim, da época de uns 2000, 2010. Acho que é mais isso mesmo. Minha aproximação com música se dava muitas vezes por meio das coisas que eu gostava, assim, quando eu era adolescente, tipo... Era meio multimídia, eu assistia um anime, aí gostava da música do anime e ficava vendo, assim. Mas uma coisa curiosa, assim, se for pra relacionar música com audição, eu não sou tão, assim, tipo... Eu não consigo entender muito rap, embora eu admire, tipo, pra caralho, assim, o movimento do rap e tudo mais. Se eu for pra um show de rap, assim, uma apresentação, eu não consigo acompanhar, porque letras de música, em geral, mesmo se for português, inglês, eu não consigo captar o que eles estão falando. Então, muitas vezes eu tô, tipo, ouvindo música em português, parece que eu tô escutando uma música gringa de uma língua que eu nem sei qual é. Então, é meio isso, assim, que acontece. E aí eu acho que por isso, por essas e outras, eu às vezes valorizo mais o instrumental, a melodia do canto, do que a letra em si. Eu só consigo ver a letra se eu leio a letra, assim, não ouvindo. Ouvindo, às vezes eu escuto tudo errado, assim, nem tem nada a ver com a letra, eu acho que faz parte da letra e quando eu vou conferir nem é. Então, eu acho que isso acabou influenciando bastante, assim, meu gosto musical, nesse sentido de pensar ritmos, instrumentos, essas coisas assim, que eu gosto mais. Enfim, vamos para a quarta pergunta. E a aproximação com quadrinhos? Como começou e quando você achou que seria um meio de expressão para você? Então, quando eu era criança, um dos meus primeiros contatos com quadrinho, eu acho que eu posso dizer que foi por meio de revistas de Pokémon Club, que eles, tipo, adaptavam as animações de Pokémon para quadrinhos, para as revistas. E também eu gostava muito de revista Witch. Eu lembro que na primeira ou segunda série, uma amiga minha tinha trago uma revista Witch, eu fiquei muito maravilhada, assim. Eu gostava muito, tinha quadrinhos, tinham várias coisas, assim, de bruxinhas e tal, bem Pinky Wickle e tudo mais. Era legal, assim. E aí, depois, Mas aí, deixa eu ver, deixa eu lembrar. A linha do tempo... Quando eu estava na quarta série, eu me mudei para Belo Horizonte, que eu me mudei para São Paulo, morei lá até meus 8 anos de idade, embora eu tenha nascido em BH. Me mudei para BH quando eu estava na terceira série, o que hoje em dia é quarto ano. Eu não faço a mínima ideia dessas séries de hoje em dia, mas na minha época, tô falando igual o boomer, na minha época era a terceira série. Na minha terceira série, eu me mudei para Belo Horizonte, e aí na quarta série, no final da quarta série, eu tinha me mudado para outra escola. E aí eu acho que foi a partir da metade da terceira série que eu só passei a estudar escola pública, enfim. E aí eu mudei para uma outra escola no fim da quarta série, que eu ia passar só, tipo, o finzinho do semestre nessa escola. E essa escola era uma escola que te transferia automaticamente para uma escola que era de quinta até o ensino médio, assim. Que foi por isso que me colocaram nessa outra escola, assim, que elas eram, tipo, associadas, assim, enfim. Uma escola municipal. E aí eu entrei nessa escola. No fim da quarta série eu não consegui fazer amigo nenhum, então eu ia muito pra biblioteca e me isolava e ficava lendo os gibi da Turma da Mônica, assim. Eu gostava muito das histórias da Magali. Eu sou uma grande fã da Magali, me identifico muito com a Magali. Eu como muito, imagino que ela seja taurina também, eu acho as histórias dela ótimas, assim, ela é maravilhosa. Mas eu tive esse contato, obviamente, Turma da Mônica, eu acho que muitas crianças brasileiras tiveram contato com a Turma da Mônica. E mangás, eu comecei a ter mais contato quando eu entrei nessa escola, que era depois dessa escola da quarta série, que era a escola que tinha de quinta até o ensino médio. E aí era uma escola lá do Barreiro, uma região de periferia daqui de Belo Horizonte. E eu estudei nessa escola até o fim do ensino médio. E lá a biblioteca era grande até. Para uma escola pública, municipal, era bem abastecida, tinha muita coisa.
E tinha alguns mangás. Os primeiros contatos assim, que eu tive com mangá, assim, de ler mangá, foi por Fushigi Yugi, da Yu Watase, eu acho que é dela mesmo. E tinha outros, assim, mas eu gostava muito do Fushigi Yugi. E aí, nessa idade, assim, quinta série, sexta série, eu comprava muito mangá shoujo. E aí, eu até lembro, assim, meus primeiros mangás foram aquele Love Hina, Negima, que é do mesmo autor, o Ken, alguma coisa, esqueci o nome, eu sou péssima com nomes. Aquele da Clamp também, Tsubasa, foi um dos primeiros mangás, assim, que eu, tipo, comprei. E eu ficava lendo e relendo, porque eram os únicos que eu tinha, assim, comigo. E aí, minha aproximação por quadrinhos, ela se deu muito por meio do mangá mesmo. Porque eu era uma ávida leitora de mangás, muito viciada, fissurada em cultura pop japonesa. Então, os mais tradicionais, os quadrinhos mais tradicionais, super-heróis eu nunca gostei muito, não. E os mais tradicionais, os ditos clássicos, assim, eu tô tentando correr hoje em dia pra sacar, assim, porque às vezes eu tô em rodas, assim, de conversa com quadrinistas e tal, e falo, ah, não, porque aquele quadrinho, sei lá quem, não, Eisner, eu, tipo, boto fé, não sei qual quadrinho que é esse, não. Eu tô correndo atrás agora, dos quadrinhos euros, estadunidenses e tal, eu tô indo mais atrás agora. Mas minha aproximação se dava muito mais pelo mangá, assim. E desde a adolescência teve algumas referências, assim, de mangá que ficaram até os dias de hoje. Por exemplo, o Asano Inyo, de Boa Noite Pum Pum, era um dos meus mangás favoritos, assim, na adolescência e segue sendo hoje em dia. O jeito que ele executa os cenários, as cenas, é incrível, maravilhoso, assim. E aí teve outros também que eu entrei em contato quando eu estava mais na faculdade, que era do Shintaro Kago, Junji Ito, essas coisas assim, eu gosto bastante. Mas, enfim, minha aproximação por quadrinhos se deu muito mais por conta do mangá. Agora, como eu cheguei a achar que isso seria um meio de expressão pra mim, então isso é mais complicado. Eu desenho desde criança. Eu comecei a desenhar por causa de Pokémon. Eu assisti Pokémon tipo 5h30 da tarde, passava na Cartoon Network, eu acho. E aí eu pegava papel, uma caneta, eu não gostava de lápis não, era caneta, e ficava desenhando enquanto assistia, ou pegava a revista da Pokémon Club, ficava tentando reproduzir. Aí isso já desembolou para um monte de outros interesses correlatos de tipo Digimon, Medabots, tal. Eu gostava muito de bichinhos também, eu ficava desenhando bichinhos. Eu não sou fã, ok? Mas eu gostava muito de bichinhos e tudo mais, então meus desenhos eram mais em torno disso, assim. Aí eu tentava desenhar e criar um universo, assim, como se, tipo, eu vivendo no mundo Pokémon com meus Pokémons favoritos. É meio isso, assim. E aí, quando eu era adolescente, eu continuei desenhando, só que aí foi realmente, de fato, pra um lado, assim, mais otaku, um desenhos mais otaku, assim, tipo, bem estilo mangá e tal, eu publicava em DeviantArt, todas essas coisas dos anos 2010, então, tipo... Só que quadrinho mesmo, eu tentava fazer algumas tiras na época e saíam horríveis. E eu pensava, não sirvo pra isso não, é muito complicado, mano. Complicado demais. E eu levava desenho como hobby na época. Eu não achava que eu ia trabalhar com desenho no futuro. Eu achava que eu ia ser mil coisas. Dentre elas, eu achei que eu seria escritora de best-seller aos 16 anos de idade. É meio absurdo, mas assim... Eu escrevia muito, eu tinha muitas referências de tipo livros da época, era tipo Eragon, Harry Potter, Nárnia. E eu gostava muito de jogos tipo Fire Emblem, que é um jogo de RPG tático medieval. E aí eu juntava todas essas referências, ficava escrevendo. Eu ficava fritona, assim, tipo, procurando o que era uma tundra, pra eu poder descrever o cenário de uma tundra. E eu era muito, tipo... Enfim, eu era muito detalhista e muito perfeccionista na hora de escrever. E aí eu era dessas pessoas que ficavam lendo dicionários pra poder escrever, ter um vocabulário, assim. Eu era muito, tipo, purista, assim, linguística e tal. Eu achava que eu ia fazer letras, mas não fiz letras. E aí, enfim, eu achava que eu ia trabalhar com isso até época, até mesmo pro jornalismo e tal. E aí várias outras carreiras também que eu cogitei, por exemplo, psicologia, psiquiatria, medicina, enfim.
Da gastronomia eu já gostei, porque secretamente eu já fui confeiteira, tal, fiz altos cursos e tal, mas eu não segui com isso não, porque eu fazia com muito ódio. Fazia meus bolos com ódio porque eu não podia comê-los. Bem Magali, né? É bem foda. Você faz um bolo mó gostoso, recheio mó bom, e você não pode comer, quem vai comer o outro. E nem deixa um pedaço pra você, porra. Mas eu nunca gostei, até então, de que eu faria quadrinhos. Aí, quando eu entrei na Faculdade de Belas Artes, Artes Visuais, na UFMG, foi em 2014. E aí lá eu comecei a experimentar com diversos suportes, diversas linguagens, eu comecei a mexer com escultura, comecei a mexer mais com colagem, assemblagem. Antes nem cores eu usava direito no meu trabalho, tipo, tradicional, eu fazia uns desenhos digitais, assim, meio pintura digital. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia, assim. Então, eu mudei muito dentro da trajetória da faculdade, seja por influência tanto de estar na faculdade, quanto só pelo fato de estar na faculdade, me impulsionava a procurar N outras referências. Então, e aí nisso eu decidi experimentar fazer zine. E aí eu aprendi a ter um BenTV aí, talvez vocês estejam ouvindo, porque eu tô ouvindo, então provavelmente vocês não estão ouvindo. Mas tem um BenTV bem perto aqui da minha janela. Mas enfim, onde que eu tava mesmo? Falando no meu trajetório. Em 2016 eu fiz uma zine chamada Boneca, era uma zine em risografia. Eu já comecei na risografia, foi a zine mais gourmet que eu fiz na minha vida. Mentira, já fiz outras mais caras, mas era bem gourmet, era, tipo, miolo em risografia, rosa neon com amarelo, capa em crochê laminado, tudo mais. Aí eu fiz e lancei na Feira Faísca. Foi a primeira feira que eu fui. A Feira Faísca é uma feira de arte independente, impressos, quadrinhos, daqui de Belo Horizonte, que rolava desde 2014, eu não sei, rolava tinha um tempo já, assim, na época, e era mensal, e era uma feira muito boa, no sentido, tipo, você pode participar todo mês, embora, tipo, o retorno não fosse muito considerável, assim, porque o público de BH é meio foda. A cena de Belo Horizonte é incrível, uma cena efervescente, tem muitos artistas, muitas coisas rolando assim de produção. Agora, no sentido de público, consumidor consciente, que sabe que tipo você tá comprando a arte do artista que tá ali na mesa e você tá ajudando ele a pagar suas contas. O público de BH não tem muito essa consciência. Inclusive, se você for de Belo Horizonte, comece a frequentar feiras, mesmo que você não tenha dinheiro, leve seus amigos que têm dinheiro. E aí faça eles comprarem, apoiarem seus outros amigos artistas e gente que você admira. Porque é assim, sabe? Aqui em BH é meio foda. Mas essa Feira Faísca era ótima no sentido informativo. Eu ia, testava alguma abordagem, testava uma montagem de mesa diferente, de edição, e aí nisso eu fui pegando o jeito, assim, fui me organizando mais, assim, como é que eu fui aprendendo na marra, como é que mexe com questão de caixa, fluxo de caixa, essas coisas, enfim. Só que eu comecei pelas zines. Eu fiz essa zine em 2016, aí em 2017 eu lancei a zine Chocopai, e aí em 2018 eu comecei a trabalhar com quadrinhos, e aí eu finalmente me dei conta que eu não era tão incompetente assim para trabalhar com quadrinhos, que foi quando eu fiz o laboratório de quadrinhos potenciais com o João. O João é @viajantejoão. Ele é daqui de Belo Horizonte, ele é produtor cultural da Feira Faísca, da editora Pulo, e aí era parte da programação do FIC, tipo um esquenta do FIC, assim, que ia ter no ano de 2018. E aí ele tinha esse programa que era tipo uma residência artística com 2 artistas locais de Belo Horizonte, quadrinistas e tal. E aí iam ser 3 dias intensos, assim, de produção, baseados nas limitações do método OBAPO, que é um método francês, assim, que prevê limitações na hora de você produzir. E aí o João passava esses exercícios com essa metodologia. No primeiro dia eu fiquei travadaça, assim, tipo, quando ele me convidou eu fiquei travada, eu fiquei tipo, mas eu não sirvo pra isso já, você tem certeza? Ele, não, sou, vai lá, esse trabalho é mó doido e tal. Eu, tá, beleza, eu vou. E aí, enfim, eu tomei coragem, fui. Eu sou péssima em produzir ao vivo, assim, com gente me cercando, mas ainda assim foi uma experiência super enriquecedora. Eu conheci muita gente bacana, assim, tipo a Aline Lemos, Estevan Gomes, a Fal Carvalho,
entre outros artistas, assim, que estavam presentes, assim, foi muito legal, assim, conhecer eles, ter contato melhor com o trabalho deles, a produção deles. E aí que eu destravei fazendo quadrinhos, porque, tipo, além das tiras, desenhos, histórias que você tinha que desenvolver nos dias da residência, ele passou um exercício de quadrinho individual, e aí para cada artista ele passou com uma limitação, cada. E aí a minha limitação era, tipo, quadrinho de 6 páginas com um grid de 8 quadros, sei lá, mas todos os quadros tinham que ser do busto pra cima da personagem, todos tinham que aparecer a personagem, e só a personagem podia falar, e ela podia falar, tipo, respondendo outra pessoa, mas não podia ter balão de fala de outra pessoa, não podia ter caixa de texto também, e o tema era cidade, e o subtema era estado de espírito de uma personagem. E aí eu fiz o quadrinho chamado Sólido Cinza, que foi o meu primeiro quadrinho que eu fiz. E aí, nesse quadrinho, eu trouxe diversos lugares de afeto, assim, tipo... Foi nesse laboratório de quadrinhos que eu comecei a perder trava com cenários, porque antes eu me achava tão incompetente pra fazer cenários. E eu vi que não, eu comecei a, tipo, pegar referência, assim, de fotos, de alguns filmes, assim, que eu gosto, de cinema taiwanês e tal, no cinema de Taiwan, de diretores, tipo, Edward Yang, Simon Liang e outros. Eu peguei essas referências e eu comecei a destravar, assim, tipo, comecei a me divertir no processo mesmo, assim, tipo, criar cenários que eu consigo enfiar até easter eggs no meio. A parte mais divertida de criar quadrinhos é certamente easter eggs, assim, aquelas easter eggs que, tipo, você coloca com tanto que ninguém vai perceber, mas quando alguém percebe, você fica, tipo, top demais, né, esse sacana, top, top. Mas então, enfim... Comecei a fazer quadrinhos em 2018, oficialmente. Mas eu tive tentativas bem falhas, assim, durante minha adolescência e tal, assim, não deram muito certo, e aí eu tinha desistido. Só que em 2018 eu comecei a fazer quadrinhos. Eu já estava inserida já no circuito de feiras gráficas. Inclusive, eu tive a cara de pau de participar do FIC sem quadrinho. Porque eu achei que ia sair a Parafuso. A revista Parafuso 1, que é a Parafuso que é desse laboratório de quadrinhos. Só que não saiu, a Parafuso só saiu no fim do ano passado, 2019. Sendo que a gente fez a residência, o quadrinho lá no começo de 2018. Enfim, burocracias, tal, atrasos, tudo bem, ficou lindo, maravilhoso. Vocês podem estar conferindo no site da editora Pulo, talvez, não sei. Mas aí eu fiz esse quadrinho e ficou ótimo, assim, maravilhoso. E aí eu pensei, não, então quer dizer que é divertido fazer quadrinhos, dá pra fazer outras coisas top, assim, coisa massa e tal. E aí a partir disso eu comecei a desembolar, destravar, fiz outro quadrinho pra uma antologia que eu organizei com 2 amigos meus, artistas, a Patrícia Bike, Pat Bike, @rolê de bike, é bike B-A-I-K, e o Mongerran. E aí eu fiz uma antologia que eu organizei chamada Samtaguk. E Samtaguk é um símbolo coreano parecido com o Yin Yang, mas não é Yin Yang, mas tem raízes similares do Yin Yang, no sentido de tipo raízes taoístas e tal, mescladas com o xamanismo coreano. E aí, enfim, a gente fez quadrinho de acordo com as 3 cores do Samtaguk, porque Sam é tipo 3, minha pronúncia em coreano é horrível, eu não levo isso em conta, eu tô tentando melhorar isso. Mas enfim, Sam é 3, e o Taeguk é esse símbolo. Que é o Taeguk é o da bandeira da Coreia do Sul, aquele que parece o símbolo da Pepsi, mas é da Coreia do Sul. Aquele lá. E aí o Sam Taeguk, que são 3, aí entra o amarelo. E aí é tipo esse símbolo com o amarelo. E aí cada cor, que é azul, vermelho e amarelo, significa uma coisa. E aí o azul significa céu, paraíso, o vermelho é terra, e o amarelo é humanidade. E o meu ficou humanidade, da Paty ficou o céu, paraíso, azul, e do monge ficou terra, que é o vermelho. E aí cada quadrinista desenvolveu uma história a partir disso, assim, uma história curtinha, a gente imprimiu risografia. A risografia voltando, de novo. Enfim, eu gosto muito de risografia, isso também me incentivou muito, assim, a pensar quadrinhos.
E aí, pra alguém que não mexia nada com cores, assim, na adolescência tinha muito medo de cores, eu virei total a louca das cores desde que eu entrei na faculdade, assim. Eu já fazia trabalhos que eu experimentava com cores neon, muitas combinações e tal, paletinhas, assim. E aí eu levei isso e transferi isso pro quadrinhos. E aí eu comecei a realmente considerar isso, assim, como um meio de expressão pra mim, quando eu comecei a perceber que é uma linguagem muito rica, uma linguagem que eu posso trazer N coisas, assim, tipo, narrativa, roteiro, essas coisas. É uma questão que eu já trabalhava antes. Quando eu era adolescente, lembra quando eu falei que eu jurava que ia lançar um best-seller? Eu continuei tendo o hábito da escrita, mantive esse hábito da escrita, só que eu trouxe ele pro quadrinho, pros meus roteiros, pra pensar nos roteiros. Eu sou uma pessoa muito, tipo, de fazer várias anotações e tal, pra poder pensar meus caderninhos. Que eu nem posso considerar sketchbook, porque não tem sketches, eles são só anotações, só coisa que eu escrevo, assim. E aí, enfim, eu comecei a considerar isso em 2018, e aí fui sendo puxada pelo fluxo, as pessoas foram gostando, eu participar de feiras. Uma coisa muito legal de participar de feiras é justamente ter esse contato direto com feedback, assim, além de, tipo, uau, eu tô ganhando dinheiro no meu trabalho. Para além disso, é muito legal você ter esse contato, tipo, com o público que gosta do seu trabalho, que conhece o seu trabalho na hora, ver o que eles acham, a reação deles, assim, ao ver seu trabalho. É muito bom. Eu acho que isso realmente me ajudou bastante, assim, estar em feiras, me incentivava a sair de feiras frita, com vontade de trabalhar e fazer mil coisas, altas ideias, porque às vezes eu passava em feira, em, tipo, mesa de colegas, de amigos, assim, vi uns formatos assim, ó, muito doido, eu quero fazer um negócio com esse papel, com essa cor, sei lá o que, eu já saía pipocando, mil ideias, mil coisas, assim. E aí, enfim, eu tinha falado que no FIC eu não participei quadrinho. Pois é, eu fui com. Eu não levei quadrinho, mas eu levei duas zines, que era a zine Corte de Cabelo e a Pulgasari. E aí era da mesma série da zine do Chocopai, que era sobre questões assim da Coreia do Norte e tal, mais informativo, assim, meio jornalístico e com desenhos e tudo mais, também prestos em riso. E aí, inclusive, dá pra ver aqui atrás, esse aqui é o Pulgasari. É um Godzilla norte-coreano, que é um filme kaiju feito na Coreia do Norte, em que o diretor é sul-coreano, foi sequestrado para fazer e tudo mais, e nessa zine eu informo sobre isso. Infelizmente ela está esgotada, mas quem sabe eu consiga reimprimir ela no futuro próximo. Mas enfim, eu acho que eu já respondi a quarta pergunta. Vamos agora para a quinta pergunta. De que maneira você aproxima a experiência da música com a experiência dos quadrinhos? Eu diria que a música me ajuda, assim, no sentido de, sei lá, ela capta às vezes muitas questões, assim, tipo, de eu estar produzindo um quadrinho e essa música acabar influenciando. Tipo, tem um quadrinho, um projeto, eu não posso dizer qual, porque ainda vai sair esse ano, mas eu só tive a ideia do character design, o design de personagem, quando eu vi o clipe de uma música que era um salaryman fudido, assim, são os homens assalariados, assim, japoneses, eles são bem, tipo, usam meio eu, só que sem essa camisa de Agostinho Carrara, assim, sempre andando de jaleco, paletó e tal. E aí, tipo, com uma maletinha, enfim, com óculos, essas coisas. E aí é um clipe do Kirindi, eu não lembro o nome da música, mas se você jogar Kirindi, provavelmente é o primeiro clipe que aparece no YouTube, que é um salaryman dançando, assim, no início todo travadão, assim, igual eu, dançando, eu danço toda travada, assim. Mas depois esse piroca todo, eu danço e tal. E aí eu tive ideia de design de personagem por causa disso, assim. Então, realmente isso influiu diretamente em minha produção, assim, atual. Mas, sei lá, eu tento às vezes, inconscientemente, eu acabo fazendo, bolando playlists que tem a ver com cada quadrinho, cada trabalho que eu tô fazendo. Às vezes, tipo, tem um quadrinho que foi totalmente sobre essas questões de música. Tem dois quadrinhos que envolvem questões de música, assim, que é tipo o Karaoke Bots. Não vou falar tanto dele, porque eu acho que uma das perguntas fala sobre Karaoke Bots. Yes. E aí eu falo mais dele depois. E Go, Come, Keon.
enfim, o quadrinho que eu fiz pro Histórias Quentinhas sobre existir, e significa, é uma palavra coreana que significa, pode significar tanto ouro quanto rachadura. E aí eu trago a metáfora do kintsugi, que é aquelas porcelanas, aquelas cerâmicas que eles remendam com ouro e tal. Eu trago essa metáfora na HQ. E aí, enfim, teve algumas partes, assim, eu gosto muito de jogar easter eggs, jogar, tipo, capas de livros que eu gosto, que me influenciaram também. Às vezes, tipo, jogar isso no cenário ou com a personagem segurando. Eu tive esse encanto. E no final também ela aparece, tipo, com a música rodando, assim. Que é a música de um amigo meu, o Hugo Noguchi, que ele é músico do Rio de Janeiro e tal, e ele tem uma música chamada Vazio, é um app dele. Eu sou muito ruim com esses termos de música, eu não sei exatamente definir se é um app, sei lá. Mas enfim, são duas músicas, Vazio e Satori. Eu gosto muito dessas duas músicas, eu ouvi elas durante o meu processo todo em Gyo, porque eu achava que, tipo, tinha tudo a ver, assim, com a essência que eu tava trazendo. E eu pedi permissão pra ele, eu posso colocar a personagem ouvindo sua música, a letra da música rodando? Ele falou, pode, tranquilo, enfia lá e tal, você é doido. Aí eu coloquei lá, e aí a letra da música entrou total como complemento à narrativa, assim. E em Karaoke Bots isso é mais intenso ainda, mas eu vou entrar isso na outra pergunta. Sexta pergunta. Você nasceu nos anos 90 e é ligadona nas músicas dos anos 80. Explica como isso aconteceu. Então, como eu disse, eu tive muita influência da minha mãe, que cresceu nos anos 80, assim, tipo, teve muita influência, assim, adolescência e tal, a juventude dela foi anos 80. E aí foi bastante disso, assim, foi minha porta de entrada para algumas bandas, artistas como a-ha, Depeche Mode, Juan Juan. E eu, como eu falei, eu gosto muito de músicas assim, tipo, eu valorizo bastante a questão instrumental das músicas. Então, eu gosto muito de baixo, eu gosto muito de sintetizadores, músicas com sintetizador, baixo e teclado. É tipo assim, é a triade dos deuses pra mim. E synth pop, pós-punk é basicamente isso, então eu acabei procurando mais outros, assim, tipo Smiths, The Cure e outros, assim, New Order, eu gosto muito de New Order. Mas além dos anos 80, ocidental, euro-estadunidense, assim, eu sou muito ligada na cena oitentista japonesa, que chegou ao público, assim, se tornou mais mainstream por causa da Maria Takeuchi, Plastic Love. Só que quando eu vejo a galera ouvindo Plastic Love, eu fico tipo... Vocês ainda vão ter que ouvir a palavra dos anos 80, do Techno-Kayo japonês, e como a cena total dos anos 80 foi construída pelo Yellow Magic Orchestra. Eu amo Yellow Magic Orchestra, que é composto pelo Ryuichi Sakamoto, Yukihiro Takahashi e Haruomi Hosono. E esse trio, assim, tipo, eles influenciaram basicamente quase toda a cena oitentista japonesa. Eles produziram, enfim, eles criaram, foi tipo, alguns criam os paralelos falando que o Yellow Magic Orchestra é o Kraftwerk japonês. Eu diria que eles foram tão pioneiros quanto o Kraftwerk. Eu odeio essas comparações que pegam algum paralelo ocidental para fazer a pessoa entender alguma coisa que foge muito do repertório dela. Ok, que às vezes as pessoas fazem isso para dar um entendimento, assim, mas eu sou ideologicamente meio contra fazer isso, enfim. Mas Yellow Magic Orchestra é sensacional. Eles, tipo... Além do gênero eletrônico, eles influenciaram totalmente a música de jogos. Eu sou totalmente bitolada em música de games. Eu escuto, enquanto eu tô produzindo, casualmente, assim, à toa, músicas de Pokémon, músicas de Kirby 64, do Nintendo 64. Eu sou muito, tipo, criada por Nintendo 64. Eu acho que foi o videogame que mais marcou minha vida. Eu gosto muito de música de videogame, músicas 8-bit, essas coisas. Então, Yellow Magic Orchestra é a raiz disso tudo. E também de synth pop e outros ritmos, techno e tudo mais. É muito influenciado por Yellow Magic Orchestra. E o Ryuichi Sakamoto, eu pude ver ele ao vivo em 2017, na abertura da Japan House, que teve em São Paulo.
E foi emocionante, assim, eu chorei bastante. E Ryuichi Sakamoto tem uma carreira, assim, muito heterogênea, muito, tipo, diversificada, fantástica, assim. Todos os outros também tiveram trajetória solo, assim. Haruomi Hosono mesmo também, o Yukihiro Takahashi, eles têm uma produção solo bem pesada, mas o Ryuichi foi certamente um dos que mais se destacaram. Inclusive, eu ia tentar fazer uma zine sobre esse trio, o Yellow Magic Orchestra, pra Bienal de Quadrinhos, só que vários planos desse ano floparam, né, de publicação, então vai ficar um pouco mais pra frente. Mas espero que role logo, porque eu quero que as pessoas conheçam Yellow Magic Orchestra, é incrível, maravilhoso. Mas, enfim, eu gosto muito de anos 80 em geral, não só anos 80 que a gente costuma conhecer, assim, que chegou pra cá. Eu gosto muito da cena oitentista japonesa, assim. E hoje em dia eu ando tentando também escutar alguns desdobramentos desses anos 80, assim, tipo synthwave, dark wave, essas coisas, e tipo city pop, essas coisas que são tanto produção da época quanto produção contemporânea. Eu ando escutando muito também city pop coreano, sul-coreano, no caso. Eu gosto muito. Vamos lá. Sétima pergunta. Você conhece aquela animação Agretsuko? A personagem ama também ir no karaokê. Ela curte um death metal. Risos. Eu não gosto muito de metal. É muito barulhento pra mim. Mas eu aprecio que ela goste de death metal. Depois de um dia tenso de trabalho, uma happy hour dela. Hora feliz. Ela pega o microfone, canta e se sente melhor. E pra você, como funciona essa paixão? Então, eu amo karaokê, eu adoro karaokê. É tipo, karaokê pra mim é como música com legenda. Quando eu digo que eu não consigo acompanhar a letra de música normalmente, eu realmente não consigo, mas no momento do karaokê, por mais que eu não consiga memorizar essas letras depois, aparecem as legendas na hora, então eu consigo, sei lá, eu consigo sentir mais a música, eu consigo estar mais próximo às músicas que eu gosto. Em karaokê eu sempre entro com um set, assim, pronto, de músicas dos anos 80 e também entro nas outras mais farofas, assim, tipo, clássicos anos 2000, 2010 do pop, assim. Mas eu gosto muito de estar cantando músicas dos anos 80, assim, tipo Depeche Mode, Duran Duran, New Order e tal. E eu tô com muita vontade de ir pro karaokê e cantar Careless Whisper. Sensacional. Eu amo essa música. Eu acho que foi a música que eu mais escutei em 2020, porque saindo da Comic Con em 2019, eu queria muito fazer um rolê pós-Comic Con e no karaokê, só que a gente já tava muito quebrado e não rolou. E aí ficou isso, assim, da gente ir pro karaokê, cantar Careless Whisper e tal, só que não rolou. E aí a gente entrou na pandemia, quarentena, e desde então eu nunca pude ter a oportunidade de cantar Careless Whisper. E aí eu fiz uma playlist no Spotify com várias versões de Careless Whisper, que eu posso cantar no karaokê daqui de Belo Horizonte, que chama Calabouço. Não sei se ele vai estar aberto pós-pandemia, eu espero que ele tenha resistido. Mas esse karaokê ele é muito bom porque ele tem salinhas privê, mas não é exatamente salinha privê igual o karaokê de São Paulo, que são mais inspirados nos modelos japoneses, né? Modelos leste-asiáticos. Mas é uma salinha privê e uma delas tem uma sala com YouTube, que dá pra você conectar o YouTube e microfone e tudo mais, e você faz a seleção no seu celular. Ou seja, playlist infinita, infinitas possibilidades, então eu posso cantar Careless Whisper em várias versões, e eu já falei para as minhas amigas aqui de Belo Horizonte. Quando essa pandemia acabar, o primeiro rolê que a gente vai fazer é ir para um karaokê, e vocês vão ter que me aturar cantando todas as versões de Careless Whisper que eu encontrei. Aí elas, ok, tudo bem. E aí, enfim, eu gosto muito de karaokê. Karaokê é realmente pra mim como se fosse músicas com legendas. Porque eu, como pessoa surda oralizada, eu preciso muito de legenda pra poder entender. Intérprete de Libras pra mim não faz sentido, embora faça sentido pra muitas pessoas da comunidade surda. Óbvio, é necessário, preciso. Mas pra quem tem um grau de perda tipo eu, precisa muito de legenda. Então, é por isso que eu também não acompanho, às vezes, muito canal de YouTube, essas coisas assim. Filme, mesmo brasileiro, tipo, fui tentar ver Bacurau, por exemplo, e não deu certo, assim, de eu ver, porque não tinha legenda.
Então, inclusive até rolou uma confusão, assim, e tal. Eu fui no cinema, aí tava como legendado, só que a legenda era só da parte dos gringos que aparece. Aí eu saí muito puta, assim, quase chorando. E aí depois o cinema veio, tipo, me retratar, assim, que eu, tipo, falei disso nas redes e tal. E eles vieram atrás de mim e eles me deram uma sessão de graça, assim, que eu podia chamar quem eu quisesse pra ver Bacurau legendado. Foi, assim, incrível. Eu juro que não é uma fanfic, isso realmente aconteceu. Eu só não vou citar exatamente o nome da empresa, porque não sei se isso pode. Mas, enfim, teve essa saga. Mas, enfim... Sou uma amante de karaokê, assim, eu estou louca, é uma das coisas que eu mais sinto saudade, assim, feira gráfica e karaokê. Pra mim, na verdade, esses dois rolês, assim, são, tipo, conjuntos. Feira gráfica e encher o buchinho em algum restaurante, tipo Hong He, lá de São Paulo, comida chinesa, assim, top, que sai baratão, assim, todo mundo comer junto e depois ir pro karaokê. Incrível, maravilhoso, o melhor rolê. Enfim, última pergunta, oitava pergunta. No Karaokê Bots, esse quadrinho que eu fiz sobre karaokê, você fala de uma de suas idas ao karaokê Okuyama, do bairro da Liberdade, em São Paulo. Li que fez em um momento difícil da sua vida. Fazer quadrinhos, assim como cantar no karaokê, amplifica suas emoções, organiza seus pensamentos? Pois é, karaokê, na época que eu fiz, assim, eu tava, tipo, bem bad, assim. Era a época que eu, na verdade, tinha que fazer o TCC. Só que eu estava bem mal, assim, por N questões, e de luto e tudo mais. E eu estava ainda tentando entender isso dentro de mim e tudo mais. E como meu TCC envolvia muitas questões, assim, autobiográficas, viscerais, assim, eu não tive estômago de fazer meu TCC no primeiro semestre de 2019, que foi quando eu fiz a karaokê. E aí eu pensei, vou fazer aqui um quadrinho no mesmo formato gráfico, assim, mesmo um projeto gráfico um pouco parecido, assim, que é um formato mais compridinho, que é tipo um A4, só que ao invés de você dobrar o A4 na horizontal, você dobra o A4 na vertical, e aí ele fica mais compridinho. E aí foi meio tipo pra eu tentar testar esse formato de TCC e de quebra conseguir me expressar de algum jeito. E condiziu, assim, com tipo... Teve uma ida, assim, que eu fui pra São Paulo e eu tive essa ideia quando eu tava no karaokê com um amigo e aí só passou pela minha cabeça, assim. E karaokê é aquele lugar onde você se expressa sem precisar falar exatamente sobre os sentimentos. E eu tinha muita coisa entalada, muita coisa, tipo, dentro de mim que eu não conseguia ainda expressar, verbalizar, mas que no momento karaokê eu conseguia sentir um alívio, assim, dessas emoções, assim, eu conseguia lembrar disso e conseguir botar pra fora. Então, enfim, foi por isso que eu fiz Karaokê Bots, assim. Karaokê Bots surgiu dessa ideia, dessa ida ao karaokê, e aí eu pensei, fazer um quadrinho, ele tem que ter essa frase, a personagem vai ter que falar que ela vai pro karaokê porque é assim como ela consegue se expressar. Essa era a ideia, foi assim que o Karaokê Bots surgiu. E aí, enfim, nos meus trabalhos, tipo, tanto em Karaokê Bots, tanto no meu TCC, tanto... Meu TCC não foi exatamente quadrinho, foi mais, tipo, ensaios com desenhos baseados em fotos e tudo mais, foi uma publicação experimental. E Go, que é aquele quadrinho feito por histórias quentinhas sobre existir, que é uma antologia LGBT e tal, é um dos quadrinhos dessa antologia, eu trabalhei bastante questões, assim, tipo, emocionais, autoficcionais, tudo mais. Mas, assim, não é um processo que eu precisei fazer pra digerir e curar certas coisas que eu queria trazer, expressar isso de alguma forma. Inclusive, a primeira HQ que eu fiz, a Sueli do Cinza, eu levei ela pro meu psicólogo e ele leu e ficou tipo... Essa é você, né? É assim que você tá se sentindo... Poxa, sério? Não era pra ser autobiográfico! Mas acaba saindo. Eu acho que, tipo... É aquela coisa, eu sinto que quanto mais eu consigo alcançar um melhor autoconhecimento, uma melhor consciência das minhas emoções, das minhas questões, mais o meu trabalho progride, porque a minha produção artística, ela não tá muito vinculada
questões autobiográficas, questões de identidade, questões de memória, de afeto. E aí, enfim, tanto por inserir, às vezes, lugares de afeto, apenas nisso, assim, ou outras vezes pensamentos, questões que vêm, assim, à tona. Mas é uma coisa que eu trabalhava bastante e hoje em dia eu tô tentando ir mais para outros lados, justamente porque, tipo, eu tô num projeto agora que eu me propus a fazer uma coisa bem nonsense, uma coisa bem absurda, uma coisa bem, tipo, divertidíssima de fazer. Eu tô me divertindo horrores no processo. E é justamente por causa disso, a gente tá nessa pandemia, nessa quarentena de merda e sem... Eu não tô com estômago pra lidar com coisas mais pesadas. Eu não quero romantizar dor, eu não quero romantizar emoções negativas e traumas. Mas eu quero fazer da minha produção um lugar de cura, um lugar que eu possa abordar isso eventualmente. Não obrigatoriamente vou abordar essas questões minhas nos quadrinhos. E não quer dizer que eu exatamente vivi aquelas situações de um jeito ou de outro, mas é uma forma de me expressar, enfim. Mas também é um jeito de me expressar de outras formas, seja, tipo, fazendo um quadrinho nonsense porque eu quero fazer um quadrinho nonsense, por isso. Tanto o quadrinho como, tipo, em cápsula da antologia Akira, eu só queria que o mundo se explodisse, é isso. E aí o título da HQ é que se explodam. Daí eu acho que é isso, assim, eu pego muitas coisas, assim, que já estavam em meu repertório visual, energético, teórico, enfim, vários repertórios e eu vomito isso na HQ de algum jeito. Porém, com emoções eu ando pensando justamente, tipo, como que eu posso canalizar isso de uma forma saudável. Mas enfim, organiza meus pensamentos? Sim, eu gosto de me sentir produtiva, eu gosto da dopamina, serotonina, sei lá, que fazer HQs e fazer um trabalho e fechar aquilo me dá, assim, eu fico tipo... meio workaholic, assim, então, tipo, eu gosto de vir fazer as coisas, terminar as coisas, fazer, porque antes eu não conseguia terminar nada, enfim. E agora eu consigo começar, continuar, progredir e terminar, fechar. Incrível, assim. Eu acho que, enfim, a HQ me dá essa autonomia. E eu acho que a gente pode ficar por aqui. Eu queria agradecer novamente. Quer dizer, eu não sei se agradecer no começo, então vou agradecer a Bienal de Curitiba e toda a organização, Mitir, Zimbres e tal, por estar rolando essa programação online, porque massa, né? Tá podendo criar esses desdobramentos, a gente tem que criar outras formas de lidar com essa crise e tudo mais, e manter a cena ativa, eu acho muito necessário. Enfim, muito obrigada a quem está assistindo. É isso. Valeu. Finalizamos aqui. Bye, bye.